A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos ao vivo, aqui nesta manhã linda de sol de domingo, que faz aqui na nossa cidade de Parnaíba, no Piauí, iniciando a nossa escola bíblica dominical, tanto para os irmãos aqui do Facebook, como para os irmãos aí do Instagram, E já no início desta escola bíblica, eu quero transmitir aqui para todos os irmãos do Campo Ebeneze, para todo o povo de Deus, o abraço do nosso pastor presidente, pastor Creiton Martins Borges, presidente do Campo Ebeneze aqui da cidade de Parnaíba. Mas antes de qualquer coisa, queridos, em nome de Jesus nós vamos estar orando, vamos entregar na direção do Espírito Santo tudo que vai ser feito aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nós estamos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, dando início à escola bíblica dominical. Meu Deus, que Teu Espírito Santo vá ao encontro, meu Pai, de cada coração. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco através da Tua santa palavra. Pai, nós entregamos, meu Pai, essa escola bíblica dominical nas Tuas mãos, na direção, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Que o Teu nome, Senhor, venha a ser exaltado, que o Teu nome continue sendo glorificado através, meu Deus, das nossas vidas. Pai, fica conosco. É a nossa oração de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nosso coração ele se alegra, de estarmos aqui logo pela manhã, aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Nós começamos, esse novo trimestre na semana passada, aonde nós vamos estar falando nesse trimestre sobre Israel 70 anos, É a comemoração de 70 anos, da nova Israel, E eu tenho certeza que Deus ele tem algo tremendo. Na primeira lição, nós falamos aqui sobre Abraão, Isaac e Jacó. E hoje nós vamos estar falando na lição de número 2 sobre a escravidão dos hebreus no Egito. Aleluia! O texto áureo da nossa lição diz assim, está em Gênesis. Se você quiser pegar um papel, uma caneta para anotar, anote aí em nome de Jesus, para algumas coisas dá para se ler depois, dá para se estudar. E outra coisa, antes de nós iniciarmos, se você quer esta revista, Israel 70 anos, entre em contato com a nossa igreja. O evangelista Ayrton está responsável sobre a confecção e as encomendas das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical, que no próximo domingo volta a ser lecionada no templo sede e em todas as congregações do Campo Ebeneze. Então vamos lá. O texto áureo está em Gênesis capítulo 15, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás e aflijá-lo-ão 400 anos. A verdade aplicada desta lição diz assim, o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana e no seu momento acontecerá. Amém? Os objetivos da lição. São 3 objetivos desta lição. Primeiro, explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito. Segundo, mostrar que o faraó levou a perseguição aos hebreus até as últimas consequências. E o terceiro objetivo, conscientizar que apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com o seu povo. Aleluia! Abrindo um parênteses para nós, nos dias de hoje, querido, Deus está conosco. Deus está passando conosco toda essa situação difícil, Principalmente que as famílias, as igrejas do Senhor têm passado nesses últimos meses em nome de Jesus. O texto de referência está no livro de Êxodo, capítulo 1,
do versículo 1 ao versículo de número 7. Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicavam-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu delas. Então, querido, o estudo de hoje, nós vamos estar falando muito no decorrer desse período que nós vamos estar aqui, vamos estar falando do pós-José, Os irmãos conhecem a história de José, onde José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, se tornou ali governador do Egito, Foi ali usado por Deus, foi um instrumento de Deus ali para abençoar não só o Egito, mas para todo o povo de Israel. Mas a lição de hoje trata, desse momento pós-José, pós seus irmãos, pós aquele povo todo, em nome de Jesus. Amém? A introdução da nossa revista diz assim, diante do pavor e do medo, Faraó passa a oprimir o povo de Deus, que por 400 anos viveu sob intensa escravidão. Todo esse sofrimento levou o povo de Israel a clamar a Deus por livramento. Lembra no início do texto áureo que nós lemos, em Gênesis capítulo 15, versículo 13? Eu vou ler novamente para os irmãos. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligá-lo-ão 400 anos. Então, quer dizer, o pós-José, é o cumprimento do que Deus havia falado ali com Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então, irmãos, nós, mais uma vez, até pegando uma deixa do nosso trimestre passado, a própria palavra de Deus, ela mostrando para nós a sua eficácia, a sua veracidade em nome de Jesus. Amém? O tópico 1 da nossa lição diz assim, e tem como título: o fortalecimento do povo de Deus. Durante os 7 anos de grande seca que assolou toda a terra, a família de Jacó, por uma providência divina, desceu ao Egito. Aquelas 70 almas descritas em Êxodo capítulo 1, versículo 5, se tornaram um povo composto de aproximadamente 603 mil homens. Irmão, é muito forte, Você vê a multiplicação, você vê o que Deus fez. E essa multiplicação, esse crescimento do povo de Israel ali dentro do Egito, causou dentro daquele novo faraó um grande temor. Irmãos, é aquilo que eu sempre falo: não cai um fio de cabelo que não seja com a permissão de Deus. Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, sabia que tudo isso iria acontecer. Deus permitiu, tanto com José, que foi antes, como agora com Moisés, com todo o povo que está ali se tornando escravo. Então, irmão, para quê? Para que a palavra dele se cumpra. E trazendo isso para as nossas vidas no dia de hoje, irmãos, tudo isso que estamos passando, creia, acredite nisso, é com permissão de Deus. E nós temos a certeza, querido, no nosso coração, que isso também é Deus preparando, algo para nós melhor. E qual é o objetivo da igreja? Qual é o melhor que a igreja, irmãos, anseia?
é a vinda de Jesus. Amém, querido? Vamos estar falando muito no decorrer dessa lição sobre isso, porque nós entendemos, e o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas nesta manhã, que isso tudo, né, que estamos passando, assim como o povo, né, de Israel passaram ali quando estavam aprisionados, né, ali no Egito, isso tudo que nós estamos passando é Deus preparando o seu povo, despertando o seu povo para o arrebatamento. Foi o que eu falava ontem numa live que a gente fez lá no meu Facebook. Irmãos, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que de um momento, como a palavra do Senhor fala, vai ser no abrir e piscar de olhos, a trombeta vai soar, vai tocar, e eu e você vamos ser arrebatados pelo Senhor. Eu creio nisso, você crê? Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? O tópico 1.1 diz assim, ó: coisas inexplicáveis. Irmãos, essa lição é tremenda. Fique aí até o final, crie salas, convoque, acorde o povo, porque, irmãos, é coisas tremendas que Deus tem para nós. Ó, tópico 1.1: coisas inexplicáveis acontecem ao povo de Deus. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Diante de todo esse fortalecimento e crescimento, surgiu um novo faraó, que não conhecia o que José significava historicamente para o Egito. Esta nova dinastia começou a se preocupar, pois via um povo se tornando mais poderoso do que a própria nação do Egito. Como consequência, ele começou a oprimir o povo de Israel. É inconcebível, racionalmente falando, um governante não lembrar o que determinada pessoa representou para a história do seu povo. Mas quando Deus está no controle, coisas inexplicáveis acontecem. Irmãos, e verdadeiramente é o que acontece. Enquanto nós estávamos aqui preparando esta lição, o Espírito Santo de Deus falava. Porque eu creio assim, que assim como Deus endureceu o coração de Faraó mais na frente, eu creio que Deus ele tirou, né, do esquecimento, da memória, perdão, do povo, todos os benefícios que José, irmão, imagine, José, né, antes desta lição, antes desse acontecimento que nós estamos estudando hoje, foi usado poderosamente por Deus. Eu creio que isso ali ficou anotado, escrito nos anais, nos alfarrápios históricos do Egito. Mas aquele faraó, o povo não quis nem saber. A preocupação deles era o crescimento, porque o povo de Israel estava crescendo dentro do Egito mais do que o próprio povo egípcio. E isso causou dentro dele um temor. Às vezes, poxa, daqui a pouco eu vou ser dominado por esse povo. E ali começou a perseguição. E ali começou a luta do povo de Israel. Ali começou esta batalha. Irmãos, e os irmãos me entendam, né? Que sempre a gente vai tentar trazer lições, né, desta lição para nós nos dias de hoje. Irmãos, conosco hoje não é diferente, né? Irmãos, se nós formos analisar há uns 20 anos atrás, ou até menos, não havia a população de evangélicos, de cristãos, era uma. Hoje, irmãos, o povo de Deus unido elege um presidente da República. E isso, irmãos, também causa temor. Por isso que estão se criando, ou tentam se criar, várias leis para perseguir, para atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Por isso, querido, que várias coisas acontecem para que o evangelho venha, irmão, para que venha crescer mais. Irmãos, ontem, fazendo uma observação, eu fiquei ali horrorizado, né? Até publiquei ali no meu Facebook, pedi para os irmãos compartilhar, né? Todo mundo conhece na sua infância a cantora Xuxa Meneghel, que está lançando um livro. Irmãos, essa mulher,
ela tem uma grande influência nas crianças, né? E está lançando um livro, né, com cunho, né, de LGBT, aonde começa ela explicando que a menina é filha de duas mães. Então, para os irmãos entenderem, irmãos, o que está acontecendo no nosso meio, a mesma opressão que o povo de Israel passava ali no Egito, nós também estamos passando nos dias de hoje. Você vê, para cultuarmos a luta, irmãos, que nós estamos passando, mas eu creio em nome de Jesus que o Deus do livramento é o nosso Deus, o mesmo Deus que livrou o povo do Egito. Vamos estudar mais sobre isso no decorrer dessa lição de hoje e no decorrer de todas as lições, né, desse trimestre, né? O mesmo Deus que livrou o povo de Israel do Egito é o mesmo Deus, né, que vai nos livrar de toda essa opressão. E o maior livramento que nós vamos receber de Deus é a maior vitória que a igreja, irmãos, alcança, ou que a igreja almeja, que é, irmãos, em nome de Jesus, morarmos na Nova Jerusalém, que foi preparada, que está sendo preparada, construída pelo nosso Deus. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu creio em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus está me fortalecendo, está te fortalecendo, que mesmo no meio dessas adversidades, nós não perdemos na nossa fé, nós temos lutado. Irmãos, por isso que eu sempre falo para os irmãos, salvação, ela é conquistada todos os dias, né? O povo ali conquistou a sua liberdade todos os dias, e eu e você, em nome de Jesus, estamos conquistando a nossa salvação a cada dia, passo a passo, rumo ao céu, em nome de Jesus. É coisas inexplicáveis que acontecem ao povo de Deus. Quanto mais perseguido, mais ele cresce. Quanto mais luta, mais a sua fé aumenta, em nome de Jesus. Eu creio, querido, como diz a palavra do Senhor, que o melhor de Deus ainda está por vir na minha e na tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Vamos lá, querido, louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1.2 diz assim, ó: o povo se torna escravo. O novo governante, não familiarizado com José, não nutria qualquer afeição pelo povo hebreu. Ele introduziu regras cujo desígnio era aliviar seus temores. Empreende-se numa investida de colocar maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificar cidade de tesouros, né? Vale salientar que o termo afligir, né, aná do hebraico, é o mesmo usado em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Lembra que eu já até comentei sobre isso? Quando Deus diz a Abraão que o seu povo seria afligido por 400 anos. O sentido dessa expressão é violar o direito de liberdade de alguém. Muitas construções egípcias foram erigidas às custas da escravidão do povo de Deus. Irmãos, é tremendo. Como eu já comentei aqui, né? Tudo isso que Deus permitiu ali que o povo de Israel passasse dentro do Egito, simplesmente Deus já na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, já sabia que isso ia acontecer, querido, em nome de Jesus. Então que nós temos que entender e guardar no nosso coração, ó, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir em nome de Jesus Cristo. Assim como se cumpriu no povo de Israel naquele momento, vai se cumprir na minha e na sua vida em nome de Jesus. Há promessas aqui, querido, em nome de Jesus. E a maior promessa da igreja é o arrebatamento, é a volta de Cristo. E eu creio em nome de Jesus Cristo, querido, que a trombeta está para tocar a qualquer momento. Irmãos, não estamos fugindo da lição. Apenas nós queremos trazer para os irmãos, dentro da lição, também uma palavra de despertamento, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Se você também
nesse momento de luta, de pandemia, de adversidade, né, está passando por um desânimo momentâneo, por uma fraqueza espiritual, eu creio que nesta manhã o Espírito Santo de Deus está te visitando aí na sua casa, onde você estiver, e está te fortalecendo, está te levantando, te reerguendo através da palavra do Senhor. Por isso a importância, irmãos, da escola bíblica dominical. Eu costumo dizer, irmãos, em nome de Jesus, que são 2 cultos imperdíveis na igreja. Culto de ensino da palavra, e nós temos um privilégio, né, de termos um pastor, presidente como o nosso, pastor Creito, que, irmãos, cada culto de ensino que nós temos ali é um melhor do que o outro. E também, irmãos, o que é tremendo é a escola bíblica dominical, é o maior seminário, irmãos, aonde o nosso certificado, né, o nosso diploma, nós vamos receber lá no céu em nome de Jesus, eu creio. Quando o Senhor Jesus fala assim, servo bom e fiel, eu creio nisso em nome de Jesus Cristo. Então, querido, coloque no seu coração o desejo, querido, de aprender mais e mais a palavra do Senhor, porque quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu conheço o Deus que eu sirvo, né? Irmãos, o diabo, ele não tem temor de quem canta bonito, de quem prega bonito. Não, o maior temor do diabo é aquele que se aprofunda, que se fortalece na palavra do Senhor. Você já imaginou, querido, abrindo outra observação, quando você pega a Bíblia para ler, bate logo o sono? É assim ou não é? Porque, irmãos, o objetivo do diabo é que nós não venhamos ler, nós não venhamos aprender. Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço o Deus que eu sirvo, mais aumenta a minha fé em nome de Jesus. E eu creio, querido, que o nosso Deus é o Deus do livramento, é o Deus que está passando conosco por todas essas adversidades em nome de Jesus. Amém? Tópico 1.3. A escravidão se torna mais intensa. O relato de Êxodo, capítulo 1, versículo 12, nos diz que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais crescia. Olha só, é bom lembrar que o crescimento do povo de Israel era o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, de que a descendência seria numerosa na terra. Enquanto o faraó escravizava o povo com o intuito de conter o crescimento numérico, Deus usava a mesma situação para fortalecer o seu povo. Irmãos, não tem como fugir, isso que nós temos que entender. Irmãos, nós estamos debaixo de promessas. E as promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. Assim como se cumpriu com aquele povo naquele momento, todas as promessas de Deus vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Querido, eu creio em nome de Jesus. Eu costumo dizer, olha, a arca do Senhor ainda está aberta. Por que eu falo da arca? Porque a palavra do Senhor nos afirma que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Amém, querido? Querido, e eu creio em nome de Jesus que assim como o Senhor, Ele salvou a família de Noé, o Senhor está preparando para salvar não só nós, mas a nossa família, porque também é uma promessa, que se nós reconhecermos, se nós lutarmos e vivermos de forma constante na presença do Senhor, há uma promessa tão linda sobre a nossa vida que não só nós, mas toda a nossa casa, querido, será salva. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que perseverar, nós temos que lutar. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, não desista não, não desanime não. Nosso Deus é o Deus de promessa, é o Deus de aliança. E todas as promessas dele na minha e na tua vida vão se cumprir em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos entrar no tópico 2. Uma ordem
terrível. Olha só, Faraó, em seu intento de conter o aumento dos hebreus, leva a perseguição até as últimas consequências. A primeira investida contra os recém-nascidos foi através das parteiras, pedindo que as mesmas matassem todos os filhos, mas as filhas deixassem com vida. Se você quiser ler Êxodo capítulo 1, versículo 16. O medo levou o Faraó a cometer loucuras contra o povo de Israel. Irmãos, para os irmãos entenderem, o medo, né, o demônio, o diabo entrou tanto na vida daquele Faraó que a ordem dele, que ele deu para as parteiras, é que toda criança que nascesse macho para morrer. Irmãos, é terrível o que aconteceu. Só os meninos. E os irmãos vão entender daqui a pouco porque que as meninas, né, eram preservadas, né? Os irmãos vão entender. Vamos lá. Tópico 2.1, ó. Deus usa as parteiras para preservar o seu povo. E antes de ler, eu quero já ministrar sobre a tua vida. Irmãos, Deus sempre usa alguém para nos dar livramento, em nome de Jesus. Deus sempre tem uma palavra de livramento para mim e para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, eu tenho a certeza, se tiver aqui, Moreira e outros, uma pessoa enviaram isso, que Deus abençoe. Irmã obreira, irmã Alcioneide Moreira, que Deus abençoe ricamente todo o povo que está conosco, em nome de Jesus. Mas vamos lá. O plano maquiavélico de Faraó tinha tudo para dar certo, mas deu errado, pois além da promessa que repousava sobre este povo, Deus velava por cada detalhe da história. Êxodo capítulo 1, versículo 17, nos afirma que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. A expressão temer do hebraico iaré traz a ideia de ficar pasmado diante de algo e ter medo de fazer alguma coisa. O sentimento que tomou conta das parteiras de provocar a ira em Deus para a destruição dos bebês inocentes era maior do que o temor de desobedecer às ordens de Faraó, mesmo ele sendo considerado uma divindade. Então, irmãos, as parteiras receberam uma ordenança, né, de Faraó, o seu líder, né, terreno, para que todo macho que nascesse morresse. Mas o temor de Deus, né, o iaré, né, elas se pasmaram, elas se assustaram. Não, nós não podemos desobedecer a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso, querido, que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. O que tem que prevalecer em nós, sempre, querido, é Deus. Querido, sempre na minha vida e na tua vida, a última palavra sempre será de Deus. A palavra de Faraó era o quê? Morte. Mas a palavra de Deus era vida. E eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, ministrar sobre a tua vida, que também sobre a tua vida, toda palavra negativa, todo decreto de morte, o Senhor nesta manhã está anulando em nome de Jesus. O Senhor está te preservando, o Senhor está despertando, querido, em nome de Jesus, você, em nome de Jesus, o Senhor está te fortalecendo nesta manhã. Eu creio em nome de Jesus que o nosso Deus é o Deus de livramento. Eu creio nisso em nome de Jesus. O 2:2 diz assim, ó: sepultando os sonhos do rio. Em sua última tentativa, Faraó ordenou que todos os bebês, olha só, querido, do sexo masculinos que nascessem fossem jogados no rio Nilo para morrerem afogados. Êxodo capítulo 1, versículo 22. A pressão contra os hebreus chegou ao seu ápice com essa atitude insana. No entanto, o mesmo rio Nilo
que fora escolhido para sepultar os filhos dos hebreus, mais tarde se incumbiria de preservar e levar o grande libertador para o palácio. Meu Deus, é muito forte. Querido, é muito forte, querido. Essa lição desse trimestre é algo para que venha despertar a nossa fé. Você vê, o mesmo rio, né, que vários ali morreram, vai ser o mesmo rio que vai ser usado, né? Inclusive é tema da nossa próxima lição, vamos estar falando sobre Moisés. Já estou deixando aqui aquele gostinho, né, de quero mais. Mas querido, Deus, Ele usa até situações adversas para nos abençoar. E eu creio, querido, em nome de Jesus, por isso, eu quero abrir um parênteses, né, mais uma vez, que no seminário existe uma matéria chamada tipologia, e na tipologia bíblica, Moisés é o mesmo tipo que Jesus. O que é tipologia? É semelhante, acontece o mesmo fato. Lembra que também quando Jesus nasceu, lá mandou matar todas as crianças também, tanto que José e Maria teve que fugir. A mesma coisa aconteceu aqui, né? O diabo entrou na mente, irmãos, é terrível. Mas guarda uma coisa no seu coração: nós lutamos contra um adversário que ele já foi derrotado, ele já é derrotado em nome de Jesus. E o que a palavra nos afirma, e que eu e você temos que tomar posse, que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como eu já falei, nós estamos debaixo de promessa, irmãos. Vocês aqui do Facebook, vocês do Instagram, nós estamos debaixo de promessa. Querido, em nome de Jesus, o que nós temos que focar é na promessa que nós temos. Qual é a nossa promessa? Né? Que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então o meu foco é Cristo. Eu tenho que sempre olhar para o consumador e autor da minha fé. Enquanto eu estou olhando para Jesus, essas situações adversas não me atingem, não me abalam. Enquanto eu estou ministrando para os irmãos, o Espírito Santo está me lembrando de Pedro, né? Quando Jesus vinha andando ali sobre o mar, né? E Pedro chegou para Jesus: Senhor, eu quero ir aí contigo, eu quero andar também nessas águas. Irmão, e aí a fé de Pedro foi tão tremenda, mas o que nos chama a atenção, que enquanto Pedro estava fitado, olhando fixamente para Cristo, querido, ele não naufragou, ele não afundou. Então, querido, é o que o Espírito Santo está falando conosco nesta manhã. Querido, não deixa as adversidades da vida te abalar, te afastar, te esfriar, não deixa. Olhe para Cristo, olhe, as promessas dele vai se cumprir na minha vida, e não só na minha vida, mas na nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Eu e você, aleluia, estamos debaixo de promessas, querido, e eu creio assim em nome de Jesus Cristo, querido, que Deus está até usando essa situação adversa para nos despertarmos, para sermos melhores homens de Deus, melhores mulheres de Deus, melhores jovens de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus, que nós vamos passar por toda essa adversidade e vamos orar mais, né? Vamos procurar, irmãos, em nome de Jesus, vamos procurar não faltar mais culto de ensino, vamos encher, irmãos, encher as salas de escola bíblica. Vamos, irmãos, nos preparar, nos fortalecer, porque Jesus está voltando, e eu creio em nome de Jesus que isso tudo que está acontecendo é para que eu e você venhamos acordar, venhamos despertar. Os irmãos vão ver no decorrer desse trimestre que Deus permitiu certas coisas, né? Justamente para isso, para despertar o povo. Você vê, irmãos, que Deus, a gente vai estar falando sobre isso aqui, o povo ali, enquanto não faltava nada, estavam na fartura, estava tudo bem. Mas quando começaram a ser perseguidos, quando começaram a ser afligidos, aí o que o povo começou? Opa, aí, rapaz, a gente tem um Deus. Começaram a orar a Deus. E Deus às vezes nos permite, irmãos, passar por adversidades por causa disso, para que nós nunca venhamos esquecer
que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E o maior objetivo de Deus não é nos dar um carro, moto, casa própria, não, querido. O maior objetivo de Deus na minha vida e na tua vida é adorá-lo, é fazer de nós cidadão do céu. Existe uma morada preparada para mim e para você, em nome de Jesus Cristo, querido. Isso tudo que nós passamos é passageiro. Menecalabala xerenácia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, querido, em nome de Jesus Cristo, eu creio que nós estamos, e vou falar isso no decorrer dessa lição toda, nós estamos debaixo de promessas, e as promessas vão se cumprir na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O tópico 2.3 é uma pergunta, inclusive nós já falamos até um pouquinho sobre isso aqui. Por que as meninas eram poupadas? Nas duas investidas de Faraó contra o povo de Israel, percebemos que a ordem para as parteiras e a matança no rio, era para que preservasse com vida as filhas. É interessante perceber a sutileza e a maldade de Faraó, pois os egípcios poupariam somente a vida das meninas, imaginando que elas possivelmente se casariam com os filhos deles, e dessa forma perderiam a sua identidade como nação, por causa da mistura. Na realidade, aquilo que era uma aparente preservação se tornaria uma destruição ao longo dos anos. O grande intento do inimigo é nos destruir por completo. O diabo quer nos matar e destruir, né? Lembra lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8? O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Não existe, querido, negociação com o inimigo. E não podemos ficar refém de suas artimanhas. Precisamos clamar a Deus antes que seja tarde demais. Então, querido, o objetivo, irmãos, maior do nosso adversário, do diabo, do cramunhão, é nos tirar da direção do céu, né? Eu sempre falo, e às vezes até brinco com essa situação, a palavra de Deus nos fala o quê? Que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E os demônios estão aonde? Ao nosso derredor, sempre procurando o quê? Uma brecha, um ponto fraco, uma fraqueza, uma falha. Querido, em nome de Jesus Cristo, né? Por isso que a palavra do Senhor fala dos dados inflamados do maligno. Mas, querido, eu creio em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, mesmo no meio dessas adversidades, está nos fortalecendo. E até aquele que foi atingido pelo um dardo inflamado do maligno, até porque, irmãos, entenda e guarda no seu coração, o objetivo do diabo sempre vai ser esse: nos tirar do foco do céu. Então, querido, não se preocupe com as tempestades, com as lutas. Não se preocupe com palavras às vezes mal colocadas, ou com pessoas que às vezes querem te afligir, né? São usadas pelo diabo para lançar contra a tua vida. Você não vai conseguir. Você não tem o chamado de Deus. Deus não ouve a sua oração. Querido, não, querido. Se eu e você não acreditarmos no nosso chamado, irmãos, por isso que fala que a salvação ela é individual. Querido, em nome de Jesus Cristo, eu e você não podemos desistir da nossa salvação. Nós não podemos desistir das promessas de Deus que tem da nossa vida. E não desista da promessa de Deus na sua vida, querido, em nome de Jesus. Não desanima. Levante a sua cabeça. Erga a ordem de Deus, querido, é marchar. Estamos vivendo esse momento. Não é momento, querido, de estarmos nos escondendo. É momento de orarmos. Inclusive, eu quero abrir uma observação que o Espírito Santo de Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, pastor Creito, e já há vários domingos
a nossa igreja, né, aqui no bairro Piauí, todo o Campo Ebenezer, né, está em oração. Olha, de 5 horas da manhã até 11 horas da noite, famílias orando, né, de hora em hora, pela tua vida. E irmãos, eu entendo, e guarde isso no seu coração, você do Facebook, você do Instagram, em nome de Jesus Cristo, é o Senhor preparando a igreja, fortalecendo a igreja. Então, em nome de Jesus. E outra coisa, às vezes toda essa situação adversa, e olha, eu estou falando isso, irmãos, porque o Espírito Santo está falando ao meu coração. Olha para mim. Não deixa a vergonha deixar de você ir para a casa do Senhor, não. Que vergonha é essa? Já tem 3 meses que eu não vou no culto, eu não vou mais não. Não, está repreendido em nome de Jesus, vai sim. Sabe por que você vai? Porque o Espírito Santo de Deus parou você nesta manhã, ou na tarde ou à noite, quando você for ver esse estudo mais tarde, para falar contigo. Irmãos, vergonha não é coisa de cristão. Muito pelo contrário, vamos entrar na casa do Senhor fortalecido, sabe por quê? Mesmo no seu lar, você aí nas suas orações, mesmo na nossa pequenez, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem passado esse momento conosco. Querido, há chamado na minha e na tua vida. O Senhor, eu creio que nenhum soldado vai ficar na beira do caminho. É momento de nós unirmos as nossas forças. É momento, mais do que nunca, de nós nos unirmos, que nós venhamos nos entender, mais ainda valorizar o que é uma... Irmãos, eu falo para alguns irmãos lá na igreja. Irmãos, que saudade que eu estou de abraçar muitos irmãos. E hoje a gente não pode. Que vontade de apertar a mão, e às vezes a gente tinha essa oportunidade antes e não fazia. Você está entendendo por que tudo isso está acontecendo? Para que a gente venha dar valor a coisas simples, um abraço, um aperto de mão, uma palavra de carinho. Em nome de Jesus, Jesus te ama, Jesus me ama. Jesus está nos preparando para morar no céu, querido, e está criando, queridos, toda essa situação adversa, querido, em nome de Jesus, para nos fortalecer, para unir a igreja do Senhor, como está em Atos capítulo 2, lá no finalzinho, né, onde fala que a igreja crescia, porque tinham tudo em comum. Em nome de Jesus, eu creio, irmãos, que o crescimento, eu estava falando com alguns pastores ali do Rio de Janeiro, amigos nossos, que o que Deus está fazendo e vai fazer, principalmente agora nesse último semestre do ano de 2020, vai ser algo sobrenatural, o crescimento da igreja. Eu creio assim, porque é bíblico, a gente estamos estudando sobre isso. É nas maiores adversidades que a igreja cresce mais. Entendeu, irmãos? Eu entendo isso. Muitos estão falando assim, muitos não vão voltar. Não, pelo contrário, irmãos, a cada culto vai ser tantas pessoas aceitando a Jesus, voltando para Jesus, que nós vamos ficar assim, querido, pasmados. Eu creio assim, em nome de Jesus. Porque, irmãos, tudo está acontecendo, mostrando e apontando que Jesus está voltando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Às vezes você deve estar pensando assim, que escola bíblica é essa? Irmão, estamos dentro da lição, mas escola bíblica é isso também, nós trazemos o estudo, não só o assunto do comentarista, mas também trazer a lição para as situações que nós vivemos no dia a dia. E Deus preparou para o povo aqui de Parnaíba essa lição, e eu creio e entendo assim, porque na sua onisciência Deus já sabia que nós estaríamos passando por essa adversidade. E Deus está falando, estou passando com vocês, estou passando nesse deserto. E pode marcar o culto de ação de graça, o culto da vitória, porque essa luta está passando em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar agora no tópico 3, né? O último tópico da nossa lição. Deus escuta o clamor do seu povo. Anote aí, Êxodo capítulo 2, versículo 23, nos diz que os filhos de Israel clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. O seu clamor tem subido a Deus.
O termo subir, derivado do hebraico alá, nos fornece a ideia de uma pessoa num lugar elevado, para ficar diante de Deus. Foi justamente isso que o povo fez diante do sofrimento e da escravidão. Os israelitas romperam com seus próprios limites para apresentar suas queixas diante de Deus. Irmãos, aleluia! Isso aí, pastor Creito, mostra mais e mais, né, como, né, o Campo Ebenezer está na direção daquilo que Deus quer. Porque, irmão, não tem vitória se não tiver oração, se não tiver súplica, se não tiver lágrima, se não tiver clamor. E é no meio das adversidades que as súplicas, os clamores aumentam. Querido, e é isso que nós estamos fazendo. É isso que Deus tem despertado o teu povo. Deus tem despertado a igreja do Senhor nesses últimos dias para a oração, para o clamor, para a súplica, para o derramamento de lágrimas. Eu quero fazer uma pergunta para você, antes da pandemia. Quantas das vezes, ontem eu ouvi um pastor falando, querido, ele é da época que quando as pessoas chegavam na igreja, antes do culto começar, né? Se o culto era 7h30, chegavam 7 horas, 7h10, 7h15, para quê? Para dobrar os seus joelhos e falar com Deus. E o local que o crente ali ficava de joelhos dobrados, ficava banhados de lágrimas, né? Ficava ali porque, irmãos, as pessoas abriam o seu coração. Hoje, irmãos, eu não estou te julgando nem te criticando, mas muitos irmãos chegam até depois da oração de joelho, porque não querem mais orar. Em nome de Jesus Cristo, querido, tudo isso está acontecendo para que a igreja, querido, em nome de Jesus, venha voltar e venha entender o segredo da nossa vitória é a oração. Querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus ouve o clamor do seu povo. E eu creio em nome de Jesus que Ele está ouvindo o meu clamor, Ele está ouvindo o seu clamor, a sua súplica. Então desperta, que nós venhamos despertar nesse momento, nas adversidades, assim como nas adversidades que o povo de Israel ali passava, né? E despertaram para a oração, né? Fizeram algo que não faziam mais. Irmãos, em nome de Jesus, que eu e você, né, como o pastor Creito pregou na quinta-feira, que nós vamos tocar em Jesus de forma diferente, de forma sobrenatural, que nós vamos viver de uma fé, irmão, sobrenatural, porque existe dois tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural? Você está enfermo, você vai ser curado, você recebe essa palavra, aí a pessoa, amém, mas lá no teu íntimo, você vai dizer assim, se eu for, amém, se eu não for. Mas a fé sobrenatural diz, eu tomo posse e vou receber a minha cura em nome de Jesus. Irmãos, é mostrar a fé com atitudes, com obras. Porque a fé sem obras, já diz a palavra do Senhor, ela é morta. Então que nós vamos entender, querido, que tudo que nós temos passado nesses últimos dias é Deus permitindo para que a igreja do Senhor volte os seus joelhos para o pó, o seu rosto para o pó, para que nós venhamos entender que nós dependemos de Deus, que quem brilha é Deus, a glória é dele, é ele que cura. Não é o irmão que prega bonito, não é o irmão que louva bonito, não. Irmão, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, quem somos nós? Quem somos nós? É pela graça e pela misericórdia de Deus, e eu creio, querido, que pós-pandemia, em nome de Jesus, querido, você vai louvar e as almas vão voltar a se quebrantar, a chorar, porque vai começar por nós. Querido, eu falava para o diácono, para o presbítero, perdão, que ministrou quinta-feira na nossa igreja, querido, o milagre, a bênção de Deus, antes de chegar no povo, passa por nós que estamos ali na frente da obra. Querido, em nome de Jesus, querido, eu creio em nome de Jesus, todas as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Lutas vão passar,
O povo aqui passou muita luta, irmãos. Ver suas crianças morrerem. Vamos ver daqui a pouco, a gente vai entrar daqui a pouco na história, na outra lição, falar sobre Moisés. Vamos estar falando sobre as pragas do Egito. Vamos estar falando no decorrer desse trimestre sobre ali a peregrinação no deserto. Mas Deus deu vitória ao seu povo em nome de Jesus. Vamos lá? Tópico 3.1. Deus se lembra do pacto. Durante o clamor do povo, perdão, irmão, vou fazer só uma observação. No final da lição, nós vamos estar fazendo uma oração pela tua vida. Primeira oração de cura, se você conhece alguém enfermo ou se você está enfermo. E depois uma oração de fortalecimento, de renovo para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Durante o clamor do povo, Deus se lembrou do pacto que fizera a Abraão, Isaque e Jacó. Lembra lá na primeira lição? Conforme registrado em Êxodo capítulo 2, versículo 24. A expressão lembrar não significa que Deus havia se esquecido do pacto, mas teologicamente o que encontramos aqui é uma antropopatia. O que é isso? Atribuição de sentimentos humanos a Deus. Pelo original da palavra zaká, mesmo termo usado em Gênesis capítulo 8, versículo 1, ocasião em que Deus se lembra de Noé, entendemos que quando essa palavra é usada para o divino, traz a ideia de mencionar ou pensar a respeito do pacto com o seu povo. Deus é onisciente, aleluia. O apóstolo Tiago nos diz que Deus não muda, e não sofre sombra de variação. Ó, anota aí, Tiago capítulo 1, versículo 17. Esta é a nossa confiança. Temos e servimos a um Deus que não esquece do seu povo. Olha aí, querido, que Deus está falando. E nem das suas promessas. O fato de a resposta demorar não quer dizer que Deus se esqueceu, mas sim que ainda não chegou o tempo de agir em nossas vidas. Irmãos, é tremendo isso. Deus não esquece de nenhuma de suas promessas sobre a vida, sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Não esquece. É tudo no seu tempo, é no tempo de Deus. Às vezes, irmãos, nós erramos e damos com os burros na água, né? Porque às vezes nós queremos atravessar, nós queremos agir antes de Deus. Eita Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, que as nossas orações venham sempre ser essa, que seja feita primeiramente a vontade de Deus na minha e na tua vida. Querido, Deus não se esqueceu de você. Deus, querido, assim como não se esqueceu ali daquele povo, das suas promessas, dos seus pactos, das suas alianças, Deus não se esqueceu. Deus só está nos preparando, querido, para receber aquilo que Ele nos prometeu. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Que Deus continue abençoando vocês do Facebook, vocês do Instagram. Querido, em nome de Jesus, Deus, Ele é conosco. Deus, ele tem promessas na minha e na tua vida, e todas elas vão se cumprir. Lutas acontecem, adversidade acontece, irmãos, no meio da nossa caminhada vai acontecer de sermos feridos ou de ferirmos, de cairmos, mas o que nós não podemos desistir, querido, e esse é o segredo do grande guerreiro, da grande guerreira que você é, que caiu, que está no meio de alguma tribulação, mas você se levanta e fala: Senhor, eu não vou desistir, eu estou aqui, não se esqueça de mim, não pare de orar, querido, não pare de orar. Deus é contigo, em nome de Jesus, homem e mulher de Deus. Todas as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Tópico 3.2, estamos quase caminhando para o final, né? Deus conheceu a Israel. No sofrimento, o povo se voltou para Deus e clamou a Ele. As duas expressões usadas pelo autor
nos fornecem o quanto Deus tem um carinho especial pelo seu povo. Olha só, querido, tremendo. A primeira é o verbo atentar, que nos revela que Deus ouviu o clamor e se encurvou. Êxodo capítulo 2, versículo 25. E eu gosto muito dessa expressão, que fala que Deus ele se curva para ouvir a minha súplica. E às vezes nós olhamos assim, quem somos nós, né, irmão? Para Deus se curvar para ouvir o nosso clamor. Mas isso é para que você venha entender a importância que nós temos para Deus. Deus, ele nos ama, querido. Deus, ele te ama. Deus, querido, ele fica às vezes triste por algumas situações que nós passamos, mas ele continua nos amando, ele continua batendo na porta do nosso coração, ele continua querendo cear conosco, ele continua querendo que nós venhamos celebrar a alegria de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continuando. Tornando-se assim propício a atender o seu povo. A segunda expressão diz que Deus conheceu o seu povo, Êxodo 2:25. O verbo conhecer é usado no Antigo Testamento com vários sentidos. Nesse texto expressa que Deus conhece o sofrimento de Israel e se importa com o seu povo. Irmãos, Deus conhece a minha luta. Deus conhece a sua luta. Deus conhece o meu sofrimento. Deus conhece o seu sofrimento. A palavra do Senhor fala que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Só Ele nos conhece por dentro e por fora. Principalmente mais por dentro. Então, querido, Deus está falando aqui ao meu coração. Você que um dia alguém lançou contra a tua vida uma palavra de maldição. Falaram para você, olha, teu ministério acabou, a tua vida acabou. Irmãos, isso é muito forte que eu estou falando, porque eu já caminhei por esta cidade. Irmãos, eu não sei se você tem a mesma percepção que eu. Quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor, simplesmente porque ouviram uma palavra assim, se você sair da minha igreja, você nunca mais vai ser feliz. Irmãos, em nome de Jesus, primeira coisa, irmãos, em nome de Jesus, que toda palavra de maldição lançada contra a tua vida está sendo quebrada nesta manhã, em nome de Jesus. Mas Deus também está falando no meu coração, querido. Olha só, florescer numa terra fértil, numa campina, é fácil. Lembra de Ló? Escolheu a campina do Jordão. Ah, mas seu irmão não. Foi lá para as outras terras. Querido, o lindo é nós florescermos no meio do deserto. Ó, Deus vai te fazer florescer aonde você está. Deus vai te honrar, e esse, irmão, isso é o que Deus tem falado, e Deus tem despertado a igreja, querido, nesses últimos dias. Temos que fincar raiz, querido, nas nossas igrejas, mesmo no meio das adversidades, porque o Senhor vai mudar essa situação, e muitas das vezes Deus permite uma situação adversa também para nos mudar, para nos moldar. O povo ali, ele também foi moldado e mudado por Deus. Eu costumo dizer, e falei sobre isso na última lição, nós somos vasos na mão do olheiro, e temos que entender isso. Nós somos moldados por Deus todos os dias, que nós devemos nos colocar diante de Deus como vaso, como barro, mas entenda uma coisa, não como barro duro, que não quer ser moldado, que não está apto à mudança, querido, mas que nós vamos ser barro mole, que nós vamos ser moldados pelo Senhor. Porque às vezes, querido, até um não de Deus, às vezes um não do teu pastor, é bênção para a tua vida, porque não é o momento certo. Eita, Deus está falando com pessoas nessa manhã. Então guarda no seu coração, deixe-se ser moldado por Deus. Deus está permitindo toda essa situação, eu creio assim também, para nos ensinar isso, em nome de Jesus. Vamos lá? Tópico
3:3, último tópico. O Deus que entra na história. Por Deus conhecer o seu povo, ele chamou e vocacionou um homem para libertar os israelitas da escravidão. No capítulo 2 de Êxodo, a história nos conta como Deus preservou a vida de um menino, para dele fazer o grande libertador e líder do seu povo. Irmãos, deixa eu só dar uma paradinha aqui, porque saiu ao vivo ali do Instagram, e eu já volto já. Espera aí, só um minutinho, para me voltar lá no Instagram ao vivo. Aleluia. A conexão do Instagram caiu, mas já voltou em nome de Jesus. Então vamos ler de novo, vamos lá. Tópico 3:3. Por Deus conhecer o seu povo, ele chamou e vocacionou um homem para libertar os israelitas da escravidão. No capítulo 2 de Êxodo, a história nos conta como Deus preservou a vida de um menino, para dele fazer o grande libertador e líder de seu povo. Quando tudo parecia perdido e sem saída, Deus manifesta seu poder e controle na história do seu povo. Infelizmente, muitos advogam que Deus abandonou o universo e deixou o homem à mercê da sorte. Mas para nós que cremos, aleluia, sabemos mais do que nunca, que Deus é o que? Emanuel, Deus conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu de mim, Deus ele tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Deus ele está, querido, trabalhando na minha e na tua vida. Querido, em nome de Jesus Cristo, Você vê que aqui fala sobre esse menino é Moisés, que inclusive no tópico 3, vai falar sobre Moisés, um líder excelente, que vai ser o tópico da nossa próxima lição. Queridos, em nome de Jesus Cristo, Deus cria situações, para que venha nos mostrar e para que nós também venhamos, dar valor mais ainda ao nosso chamado. Querido, então, em nome de Jesus, olha, esta lição, ela também falou muito forte ao nosso coração, que Deus ele não se esquece do seu povo, que Deus ele continua, firme nas suas promessas. Querido, o Emanuel, Deus conosco, ele tem cuidado de nós. Ele tem nos fortalecido no meio dessas adversidades em nome de Jesus. E concluindo a nossa lição de hoje, diante do sofrimento, os descendentes de Jacó não olharam para os terrenos férteis do Egito, mas sim para as promessas feitas por Deus aos patriarcas. O segredo desse povo para vencer o sofrimento foi clamar ao verdadeiro Deus de Israel. Essa é a chave para a vitória nas batalhas. Não tem outras. Querido, o segredo da minha vitória, povo do Facebook, povo do Instagram, é a oração, é o clamor, é a súplica, é a humilhação, é nós reconhecermos que somos totalmente dependentes de Deus, que sem Deus nada somos. Querido, em nome de Jesus, eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado fortemente ao seu coração nesta manhã. Eu espero que você venha ter entendido aquilo que o Senhor quis tratar conosco nesta lição, quando falou sobre a escravidão dos hebreus no Egito. Que o nosso Deus é o Deus libertador, é o Deus que não esquece do seu povo, é o Deus que tem visto o teu choro na madrugada, que tem visto a tua súplica. Esse é o Deus que nós servimos. E como prometido, nós agora vamos orar. Eu quero, na primeira hora, fazer 2 orações. A primeira para que Deus venha curar, em nome de Jesus, pessoas que estão enfermas, ou você que conhece alguém que está enfermo, ou está no CTI, entubado, ou com qualquer enfermidade, não só coronavírus, mas problema cardíaco, qualquer problema. Eu tenho certeza que o Deus de cura, o nosso Deus, lembra? Ele está encurvado, ouvindo o meu clamor e o seu clamor.
nesse momento. A segunda oração, para que Deus venha nos fortalecer, assim como fortaleceu o povo dele, nos fortalecendo, nos dando graça, para que Deus venha te levantar, para que Deus venha te renovar, para que Deus venha, querido, em nome de Jesus. Irmão, eu entendo assim porque eu acordei nesta manhã com esse sentimento de abraço, né? Que nesse momento nós não podemos abraçar, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar um abraço muito forte nesta manhã também, através desta oração, a segunda oração que nós vamos fazer em nome de Jesus. Você que está enfermo, coloca a mão no local da sua enfermidade. Você que vai apresentar alguém que está enfermo, coloque a mão no seu coração, né? E pense nessa pessoa agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu uno, meu Pai, a minha fé com a fé de milhares de pessoas que estão orando conosco nesse momento. Meu Pai, nesta primeira oração, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha visitar essa pessoa que está enferma, ou esta pessoa que também que está sendo apresentada pelo meu irmão, pela minha irmã, que está enferma no hospital, no leito de enfermidade, desenganada pela medicina. Meu Deus, a tua palavra diz, tudo é possível aquele que crê. Meu Pai, dá ordem aos teus anjos, anjos de cura. Visita essa pessoa agora, onde ela estiver. Meu Deus, em nome de Jesus, e passa com teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Vai repreendendo, meu Pai, toda a enfermidade, todo o mal contra a vida do teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, passa com teu poder no sangue, nos ossos, nos nervos, em cada molécula do corpo desta pessoa. Ah, meu Pai, toca nos pulmões, nas vias respiratórias. Ah, meu Pai, toca, meu Pai, em nome de Jesus, nos rins, no coração. Meu Pai, repreende essa maldição, meu Pai, da pressão alta, pressão baixa, esse diabetes maldito, essa dor constante de cabeça que essa pessoa tem sentido. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dos teus filhos. Ah, meu Pai, ministro sobre a vida deles, em nome de Jesus, a cura, o milagre, a bênção do Senhor. O Senhor está te tocando nesse momento, está repreendendo essa enfermidade agora, em nome de Jesus, que todo mal, em nome de Jesus, saia, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Pai, nesta segunda oração, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, abraça teus filhos nessa manhã, assim como o Senhor está me abraçando, meu Pai, desde quando eu acordei, desde quando eu estava me preparando para essa escola bíblica. Meu Deus, fortalece aquele que está fraco. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído. Meu Deus, encha com teu Espírito Santo teus filhos que te buscam nesta manhã. Meu Deus, que teu Espírito Santo venha invadir este coração, venha invadir esta casa com a tua presença, com a tua graça, mas o invadir, meu Pai, no bom sentido, esse invadir, meu Pai, com um bálsamo suave, com óleo da alegria. Meu Deus, que a esperança, meu Pai, venha voltar aos corações dos teus filhos. Ah, meu Pai, que a fé sobrenatural venha estar enraizada no coração e na mente dos teus filhos, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nós te adoramos, nós cremos que o Senhor é o Deus de promessa, nós cremos que o Senhor tem visto a luta do teu povo, o sofrimento do teu povo, que assim como o Senhor libertou, meu Pai, o povo de Israel do Egito, o Senhor vai nos libertar, meu Pai, deste mundo de sofrimento. Nós cremos que a tua trombeta está para tocar, e nós, meu Pai, vamos ser arrebatados pelo Senhor, e nós vamos estar sentados diante de ti, meu Pai, participando da grande ceia, da grande boda dos cordeiros, sendo servido pelo Senhor, meu Pai. Nós cremos, meu Pai. Oh, por isso nós te adoramos.
Por isso nós te bendizemos, querido, seja abraçado pelo Senhor nesta manhã, que o Espírito Santo, querido, venha te fortalecer nesta manhã. Eu ministro sobre a tua vida como ministro do Evangelho, a bênção do Senhor em nome de Jesus. Receba de Deus a tua vitória, receba de Deus renovo em nome de Jesus, receba de Deus, querido, seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado com o Espírito Santo nesta manhã, querido, em nome de Jesus, receba a tua vitória, fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa escola bíblica dominical, em nome de Jesus, amém, querido? Oh, querido, seja curado em nome de Jesus, seja renovado nesta manhã, é tão tremendo sentir a presença do Espírito Santo, aleluia, que o Espírito Santo te dê um domingo abençoado em nome de Jesus, que o Senhor continue te fortalecendo. E eu encerro, dizendo para você, em nome de Jesus, olha, Deus não se esqueceu de nós, Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito, que Deus abençoe os irmãos aqui do Facebook, em nome de Jesus, que Deus, Ele